Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Na última aula, nós estudamos limites infinitos, que seriam limites cujo valor é mais infinito ou menos infinito. Nesta aula, nós estudaremos limites no infinito. Vejamos um exemplo. Considere a função f, que vai do conjunto dos números reais sem o zero até o conjunto dos números reais e que é definida dessa maneira, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, imagine que você tivesse que responder duas perguntas. Primeiro, para que valor essa função se aproxima se x assume valores negativos cada vez menores? E quando x assume valores positivos cada vez maiores? Vejamos uma ideia numérica do que acontece. Então, aqui nós temos valores negativos cada vez menores, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, e o valor correspondente se calcularmos esta função. Perceba que, quanto mais eu coloco um valor negativo cada vez menor, mais a função se aproxima de zero. Por outro lado, se x assume valores positivos cada vez maiores, perceba que o mesmo acontece. A função se aproxima cada vez mais do zero. Então, nesta situação aqui, nós vamos poder dizer o seguinte, que o limite da função f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a zero, e que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual a zero também. Então, essa simbologia x tendendo a menos infinito e x tendendo a mais infinito, vai denotar o seguinte. Neste exemplo, onde x tende a menos infinito, significa que x assume valores negativos cada vez menores. E nessa outra notação, x tendendo a mais infinito, significa que x assume valores positivos cada vez maiores. Vejamos a interpretação geométrica desse limite. Então, aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Perceba que, quanto mais eu vou colocando valores de x negativos aqui, cada vez menores, ou quanto mais eu vou colocando valores de x positivos aqui, cada vez maiores, a função cada vez mais se aproxima de zero. Lembre que os valores da função são marcados no eixo y. Então, a altura desse gráfico aqui em relação ao eixo horizontal é exatamente o valor de y. Então, nesse caso, perceba que quanto mais eu coloco para menos infinito ou para mais infinito, a altura do gráfico em relação ao eixo horizontal é cada vez mais próximo de zero. Então, nessa situação aqui, nós diremos que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, e o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, é igual a zero. Vejamos uma definição formal para limite no infinito. Então, nós temos uma função f, definida no intervalo que vai de a até mais infinito, e nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L, se, para qualquer número epsilon maior do que zero dado, existe um número delta maior do que zero correspondente, com delta maior do que a, de tal modo que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que x for maior do que delta. Vejamos uma interpretação geométrica para essa definição. Então, aqui nós temos uma função f genérica. Perceba que, para qualquer valor delta maior do que zero que você escolha, se você tomar valores de x maiores do que esse delta, os valores da função estarão sempre entre L mais epsilon e L menos epsilon. Então, quando isso aqui acontece, para qualquer delta maior do que zero que eu tomar, qualquer valor de x maior do que esse delta vai ter um epsilon maior do que zero, de tal modo que a função estará limitada entre L mais epsilon e L menos epsilon, nós diremos que o limite da função, quando x tende a mais infinito, é igual a L. De forma análoga, podemos definir o que vem a ser o limite quando x tende a menos infinito, da seguinte maneira. Então, nós temos uma função f definida no intervalo de menos infinito até a. Então, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L, se, para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, correspondente, com menos delta menor do que a, de tal modo que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que x for menor do que menos delta. Vejamos a interpretação geométrica dessa definição. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função f genérica. Perceba que para qualquer valor delta maior do que zero, obviamente menos delta vai ser menor do que zero, o que vai acontecer aqui nessa função? Para qualquer delta maior do que zero que eu escolha, se x assume valores menores do que menos delta, perceba que a função ficará limitada entre L mais epsilon e L menos epsilon. E vai existir uma relação entre esse delta maior do que zero e esse epsilon maior do que zero que nós temos aqui. Então, nesse contexto, nós diremos que o limite da função f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L. Façamos um exercício. Seja a função f, que vai do conjunto dos números reais sem o zero até o conjunto dos números reais, e que é definida dessa forma, f de x igual a 1 sobre x. Então, vamos calcular os limites de f de x quando x tende a mais infinito, e de f de x quando x tende a menos infinito. Fazendo uma estimativa numérica, perceba que, colocando valores para x negativos cada vez menores, o valor da função se aproxima cada vez mais de zero. O mesmo ocorre quando colocamos valores positivos cada vez maiores. A função se aproxima cada vez mais de zero. Então, nesse contexto aqui, o limite dessa função f de x quando x tende a menos infinito, ou o limite dessa função f de x quando x tende a mais infinito, ambos esses limites são iguais a zero. Vejamos a interpretação geométrica daquele limite que a gente acabou de resolver.
Então aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Perceba que, tomando valores de x negativos cada vez menores ou tomando valores de x positivos cada vez maiores, a função se aproxima cada vez mais de zero. Então, nesse contexto aqui, nós vamos dizer que o limite da função quando x tende a menos infinito é igual a zero e que o limite da função quando x tende a mais infinito também é zero. Vejamos um outro exercício. Então, calcule o limite quando x tende a mais infinito dessa expressão. 2x² menos 1 sobre 8x² menos 7x mais 5. A ideia é transformar esse limite de tal modo que apareça um limite parecido com aquele que a gente acabou de resolver. Ou seja, uma fração onde o numerador é uma constante e o denominador vai para mais infinito. Não é o que acontece aqui. Perceba que tanto o numerador quanto o denominador está indo para mais infinito. Então, qual vai ser a estratégia? Se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por x ao quadrado, evidentemente eu não altero a fração. Então, é o que eu vou fazer. Vou pegar 2x² menos 1, dividir por x ao quadrado, e 8x² menos 7x mais 5 e dividir também por x ao quadrado. O que vai sobrar aqui? 2x² dividido por x ao quadrado sobra 2. Menos 1 dividido por x ao quadrado sobra menos 1 sobre x ao quadrado. 8x² dividido por x ao quadrado sobra 8. Menos 7x dividido por x ao quadrado sobra menos 7 sobre x. E mais 5 dividido por x ao quadrado sobra mais 5 sobre x ao quadrado. Então, o que acontece? Vamos agora analisar este limite. Ora, quando x vai para mais infinito, esta expressão aqui vai para zero. Nós já vimos esse limite. Quando x vai para mais infinito, essa expressão aqui também vai para zero. E o mesmo vai acontecer aqui também. Ou seja, tanto essa fração quanto essa possui constantes no numerador e o denominador vai para mais infinito. Então, cada uma dessas frações, quando x vai para mais infinito, vai ser igual a zero. Então, o que nós temos? 2 menos 0 sobre 8 menos 0 mais 0. No final das contas, nós vamos ter 1/4. Então, esse limite aqui é igual a 1/4. Façamos outro exercício. Calcule o limite. Limite quando x tende a mais infinito de x menos 2 sobre a raiz quadrada. E dentro da raiz quadrada nós temos 3x² mais 1 e menos 2 fora da raiz quadrada. Então, essa expressão aqui que a gente quer calcular o limite. Qual vai ser a estratégia? A estratégia nesse caso vai ser dividir tanto o numerador quanto o denominador por x. Então, nós temos aqui x menos 2 dividido por x. E nós temos aqui raiz de 3x² mais 1 menos 2 dividido por x. Quando eu dividir x por x vai dar 1. 2 por x fica menos 2 sobre x. E aqui tem um detalhe. Quando você for dividir a raiz de 3x² mais 1 por x, esse x que não está ao quadrado, ele pode, entre aspas, entrar na raiz elevando ao quadrado. Nesse caso, como x é um número positivo, já que x tende a mais infinito, não vai ter problema nessa operação. Então, nós temos um número positivo aqui, estou dividindo uma raiz por esse número positivo, então é o mesmo de eu pegar esse número positivo e, entre aspas, entrar na raiz dividindo, só que ele vai entrar como x ao quadrado. No fundo, é porque eu estou usando a propriedade que a raiz é a divisão das raízes. Nesse caso, como x é positivo, não vai ter problema nenhum. Vai ficar a raiz do que está no numerador, dividido pela raiz do que está no denominador, que volta a ser x. E aqui agora, esse menos 2, quando dividido por x, vai ficar menos 2 sobre x. Efetuando agora essa divisão dentro da raiz, vai sobrar só 3 e 1 sobre x ao quadrado. Então, no final das contas, o que é que vai acontecer? Esta fração vai para zero quando x vai para mais infinito, essa fração vai para zero quando x vai para mais infinito, e essa fração vai para zero quando x vai para mais infinito. Então, no final, o que sobra é isso. 1 menos 0 sobre raiz de 3 mais 0, menos 0, o que dá, no fim das contas, quando se fizer a racionalização, raiz de 3 sobre 3. Se você não lembra como é que faz uma racionalização, eu recomendo que você assista aos vídeos do meu parceiro NERC aqui no YouTube. Lembre-se que não é o meu objetivo revisar os conteúdos do ensino fundamental e médio, tudo bem? Façamos outro exercício. Calcule o limite quando x tende a mais infinito de raiz de x ao quadrado mais 7x menos x. Nesse caso aqui, não aparece, do jeito que está, nenhuma fração. Então, a nossa estratégia vai ser, de alguma forma, fazer aparecer uma fração aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Nesse caso, nós vamos multiplicar essa expressão e dividir essa expressão por um mesmo valor, que vem a ser raiz de x ao quadrado mais 7x mais x. Se eu divido e multiplico uma expressão por um mesmo valor, eu não altero essa expressão. Então, o que a gente ficou aqui? Raiz de x ao quadrado mais 7x menos x, multiplicado por raiz de x ao quadrado mais 7x mais x. E no denominador, eu simplesmente repeti aquilo que eu multipliquei no numerador. Raiz de x ao quadrado mais 7x mais x. Note que aqui em cima apareceu um produto notável. Apareceu a subtração de dois números multiplicado pela soma de dois números. Então, tem um produto notável que é diferença de quadrados. Então, aqui vai dar esta raiz ao quadrado menos x ao quadrado. Só que quando eu for fazer essa raiz ao quadrado, como x é um número positivo, então a gente vai poder simplificar o quadrado com a raiz. Então, no final vai sobrar x ao quadrado mais 7x. Aqui vai dar menos x ao quadrado. Então, o que significa? Significa que esse x ao quadrado dentro da raiz vai ser cancelado com esse x ao quadrado que nós temos aqui fora, vai sobrar apenas esse 7x. Embaixo eu simplesmente repito o denominador.
Agora a estratégia vai ser dividir tanto o numerador quanto o denominador por x. Então, no final, o que vai sobrar? 7x dividido por x, que dá 7. E essa expressão inteira, que é raiz de x ao quadrado mais 7x mais x, dividido por x. Lembrando novamente que esse x que está aqui fora da raiz, quando eu dividir a raiz por esse x é um número positivo, ele vai, entre aspas, entrar na raiz, só que elevado ao quadrado. No final das contas, você vai ter x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que vai dar 1. Vai ter 7x dividido por x ao quadrado, que dá 7 sobre x. E você vai ter x dividido por x, que vai dar 1. Então, no final das contas, é isso aqui que sobra. Ora, esta fração aqui, 7 sobre x, se x vai para o mais infinito, ela vai para zero. Então, no final das contas, esse limite vai ser 7 sobre raiz de 1 mais 0, mais 1. E no final das continhas, isso aqui vai dar 7 sobre 2. Vejamos agora como resolver esse exercício. Nós temos o limite quando x tende a mais infinito de 4 menos raiz de x sobre 6 raiz de x mais 1. Qual vai ser a estratégia aqui? A estratégia aqui vai ser dividir tanto o numerador quanto o denominador por raiz de x. O que vai sobrar? Vai sobrar 4 sobre raiz de x menos 1. E aqui vai sobrar 6 mais 1 sobre raiz de x. Ora, se x vai para mais infinito, a raiz de x também vai para mais infinito. X é um número positivo, a raiz dele vai continuar sendo um número positivo, e vai continuar sendo um número muito grande. Então, o que vai acontecer? Esta fração vai para zero e esta fração também vai para zero. O mais rigoroso seria a gente fazer em separado e provar que esse limite aqui de fato vai para zero. Mas vamos aplicar aqui a mesma ideia que a gente já vem aplicando nos outros exercícios. Então, nós temos uma fração com um numerador constante, o denominador vai para mais infinito. Então, tanto essa fração quanto essa fração, quando x for para mais infinito, serão iguais a zero. Então, nós vamos ter 0 menos 1 sobre 6 mais 0. E, no final das contas, esse limite vai dar menos 1/6. Esta aula termina aqui. Espero você no próximo vídeo.